E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se emocionou e chorou durante a sessão de hoje ao ser homenageado pelos colegas pelos 16 anos desde a sua posse na Suprema Corte. A homenagem foi aberta pelo presidente do STF, Edson Fachin, que destacou a trajetória de Dias Toffoli e o seu papel na defesa da democracia e da independência do Poder Judiciário. Essa palavra para emocionado dizer do meu orgulho de ser juiz desta corte, como falou. De termos a maior colegialidade da história desta corte, eu não tenho dúvida disso. E de ter o orgulho de ter a colega e os colegas que nós temos. E, nesse sentido, cumprimento a todos na pessoa da única mulher que compõe esse colegiado, a ministra Carmen Lúcia, que é minha amiga de longa data, como sou de todos. E dizer, senhor presidente, a honra que tenho de ora ser presidido por Vossa Excelência. Um homem do interior como eu, presidido por Vossa Excelência. Um homem do interior como eu, um homem que laborou na vida pelo estudo e pelo trabalho e que galgou estar nessa, que é a cadeira de presidente do maior poder judiciário do mundo. Marcília, começo com você. Esse vídeo chegou agora há pouco aqui pra gente. Vai lembrar de Dias Toffoli, é do interior aqui de São Paulo, de Marília, né? Ele falou muito da labutar pelo trabalho e também pelo estudo. Vamos lembrar que, bom, primeiro que quem está com vontade de chorar sou eu, de raiva, né? Tem esse detalhe. E, segundo, que é incrível como os ministros choram, né? É uma coisa incrível. Eu acho que talvez precisasse de uma assessoria de psicologia, alguma coisa, porque eles estão muito chorões. Hoje uma chora e bebe água, o outro chora e não sei o quê. Agora, até virtualmente, o ministro Toffoli chora. O ministro Toffoli deveria lembrar que nós aqui choramos pela atuação dele nos 16 anos, uma atuação sofrível dele e dos colegas dele, inclusive porque o ministro Toffoli foi um dos personagens principais de tudo aquilo que nós vivemos de mais caótico hoje em dia, que foi inaugurado em 2019 com o inquérito, o famoso inquérito 4781, o chamado inquérito das fake news, também chamado inquérito do fim do mundo, que eu acho um nome, sempre digo, muito ruim, porque o mundo provavelmente acabará e o inquérito não. Então, não é um nome adequado. O ministro Toffoli, ele precisa se lembrar que, quando ele fala muito de estudo, né, que inclusive ele foi reprovado diversas vezes quando tentou ingressar na magistratura. Então não foi por estudo que ele lá entrou, foi porque ele era um advogado ligado ao PT. E foi por isso fez com que ele chegasse lá. E o que ele chama de uma atuação, ou os colegas chamam de uma atuação virtuosa e tal, durante esses anos todos, foi o que nos trouxe a esse caos que hoje vivemos, que é um país sob censura, há 6 anos e meio, governado por meio de inquéritos, governado, como a gente estava aqui dizendo, por meio de decisões monocráticas. Vale lembrar que decisões monocráticas tomadas em inquérito hoje tem jurisprudência do STF que impede recurso. Então, é um tribunal que julga todas as pessoas, sempre que pode, da política e do ambiente público por meio desses inquéritos, sem que ninguém possa recorrer, e eles estão ali chorando em homenagem a isso que eles fizeram conosco. Nós é que devíamos chorar de tristeza, chorar de raiva, chorar do que for. Infelizmente, essa é a corte que nós temos. Pois é, Piotr, o Marcília chamou a atenção como choram, né? E realmente parece que estão desequilibrados, né? Um pediu para ir embora, o outro pediu para mudar de turma. Não está normal ali o clima entre os ministros. Antes de ir embora, o Barroso também chorou. Também chorou. Então, Fux chorou, Barroso, Gilmar, Dias Toffoli. Tem choro ali. Só para me juntar ao Marcília nessa, a maior decisão do Toffoli e a mais trágica, ele pediu desculpas ao ministro Marco Aurélio Mello porque ele sabia que ele estava fazendo uma coisa errada.
ele escolheu, sem sorteio, Alexandre de Moraes e instaurou de ofício um inquérito que não poderia ter sido instaurado. Houve reclamação da Procuradoria-Geral da República, à época, quando existia uma Procuradoria-Geral da República independente. A doutora, eu vou me lembrar, a procuradora à época que fez essa reclamação. O que nós temos hoje do ministro Toffoli, na sequência daquele ato de 2019, é uma série de revogação de acordos de leniência em que os empresários assumiram, ao lado de advogados caríssimos, extremamente bem orientados, assumiram que praticaram corrupção e estavam fazendo um acordo para devolver parte, pelo menos, desse dinheiro. E fizeram isso com calma e tranquilidade. Não estavam ali sendo pressionados absolutamente nada. Estavam assistidos por advogados. Não estou falando dessas pessoas agora que são pressionadas por esse inquérito 4781, desses inquéritos abusivos que vêm do Supremo Tribunal Federal. Lá não, era da Lava Jato, mas tudo negociado com os advogados. Esse rapapé do Supremo já está na hora de acabar, né? Ninguém aguenta mais esse rapapé. Fizeram um rapapé fora de lugar naquela sessão condenatória, resultou numa sessão condenatória do primeiro núcleo da tal trama golpista. O Barroso disse que ia cantar, a Camilúcia disse que esperava que o Barroso cantasse no aniversário dela de 100 e poucos anos, que ainda demoraria a chegar. Depois o ministro Moraes falou de futebol, o Dino retrucou, enfim, essas coisas todas, e todos estavam gracejando ali, rindo, como se determinar a prisão de alguém, a restrição de liberdade fosse algo trivial no Supremo Tribunal Federal. Depois eles choram, ninguém aguenta mais choro e rapapé no Supremo. Aí vale dizer que eu falei do inquérito que se iniciou em 2019, iniciou-se inclusive com o tal do apelido amigo do meu pai, que foi a ele atribuído, né, por um dos delatores, quando ainda ele era AGU. À época esse foi o apelido dele, o amigo do meu pai. Se fosse hoje, talvez o apelido fosse Chorão. No processo da revista Cruzoé, que o Marcílio era o advogado. Exatamente, foi o primeiro advogado, e eu sempre digo que eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, e é algo a se ter no currículo, porque não haverá um último, né? Nunca terá um último. É bem lembrado, a Lava Jato começou a desmoronar quando chegou ao Supremo Tribunal Federal, né, consta, no caso, com o nome do Dias Toffoli envolvido. Sim, meus colegas já lembraram da brilhante trajetória do Toffoli, né? Advogado do PT, bombou pelo menos 2 vezes na prova de magistratura, foi alçado ao Supremo Tribunal Federal, lá abriu um inquérito do fim do mundo, né? E deu a relatoria para Alexandre de Moraes, estamos vivendo tudo isso por conta dele, se considera o editor do Brasil, e claro, eu senti falta na festinha de comemorar 16 anos, né, no Supremo, eu senti falta de todos os réus que ele ajudou a liberar ou anular processos da Lava Jato. E a própria esposa devia estar ali ajudando pelo menos a bancar um pouquinho a fatura, já que ela ganha tão bem por ter um dos escritórios de cônjuges que, na promiscuidade que é o Brasil, eles autorizaram. Então, ela tem clientes parrudos que o maridão, por sua vez, vai lá e inocenta ou apaga multas e por aí vai. Então, é uma coincidência incrível, né? Mas ela deve muito dinheiro à atuação no Supremo do marido, né? Então, tinham que estar todos comemorando junto, chorando de emoção. E, claro, quem paga o pato, que não está achando a menor graça, é o povo brasileiro.